Muito bem, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Vamos continuar aí na nossa reflexão sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada nós fizemos a leitura do verso 1 ao verso 12. E ele termina o capítulo 4, 1 ao 12, nós terminamos lendo o verso 12, dizendo: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Nós estamos estudando, gente, e falando aqui, enfatizando que a igreja está em movimento. A igreja está em movimento. A igreja nunca esteve parada. Ela sempre está em movimento. E quem movimenta ela? O Espírito Santo. O Espírito Santo que movimenta a igreja. A igreja é um organismo vivo, não tem como ela parar. Se tem crente parado, é perigoso ele não pertencer ao organismo, porque o organismo não para, né? Pensa num corpo e que tem, né, os membros, tronco, cabeça, né? Cabeça, tronco e membros, né? Tudo ligado aí, tá vivo, está em funcionamento, né? Está em movimento. Se separar, necrosa. Então, crente que não funciona, morre. Tem que estar em movimento, né? Crente que está em movimento, gosta de orar, porque oração é movimento. Crente que está vivo, gosta de ler Bíblia, porque está em movimento. Crente que está vivo, ele gosta de vir para a igreja. Crente que está em movimento costuma pregar. Não tem como ele não gostar de pregar, ele quer pregar. Mas tem uma característica boa dessa igreja que está em movimento. A igreja que está em movimento, ela gosta sempre de aprender, sempre de crescer. Ela quer desenvolver cada vez mais a sua intimidade com Deus o Pai. É interessante que a gente vai olhar o texto, tudo isso que está acontecendo no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, aqui, é resultado dos versos 2 do capítulo 2 e do verso 4. Dizendo que a casa foi cheia do Espírito Santo e dizendo que todos foram cheios. Então, tudo que aconteceu até aqui agora, que nós já falamos dessas semanas, isso é resultado dos crentes ou da igreja ser cheia do Espírito Santo. Antes da igreja ser cheia do Espírito Santo, não tinha acontecido isso. Nenhum crente, nenhum apóstolo, nenhum membro da igreja fez o que foi feito no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Então há uma necessidade de que nós cultivemos a presença do Espírito Santo e o atuar do Espírito Santo na igreja. É preciso. Se a igreja ignorar o Espírito Santo, ela está fadada ao fracasso. Se a igreja ela ignorar a manifestação dos dons espirituais na vida dela, ela está fadada ao fracasso. Você pode ter certeza disso. Quem faz tudo é o Espírito Santo, irmão. Não tem como. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Está vendo? Quem é que gera dentro de nós a nova natureza? Quem é que nos ensina? Quem é que faz a gente entender a palavra? Quem é que dá a nós a capacidade de pregar e de ensinar? Está vendo? Quem é que nos ajuda a vencer as batalhas espirituais? Quem é que gera em nós as qualidades do caráter de Cristo, o fruto? Está vendo? Quem é que manifesta em nós a dotação de poder, os dons
para que a gente possa orar e Deus fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, cantar, tocar, pregar, ensinar, evangelizar, né, aconselhar, reunir para adorar, para louvar, sem o Espírito Santo, não adianta nada. Você precisa do Espírito Santo. Agora, nós precisamos de uma outra coisa, que está nesse texto que eu quero falar com vocês. Eu queria falar para vocês sobre a importância do nome de Jesus. Nesse texto que foi lido. Dos versos 13 aos versos 22, que o pastor Sávio já leu aqui, no introito, vai falar um pouco sobre isso. Eu queria que você atentasse para isso agora. Você pode observar que Pedro, ele está cheio do Espírito Santo, e ele então vai pregar no capítulo de número 1, dos versos de número 15 em diante, ele vai pregar. Por quê que ele vai pregar? E se você olhar o texto, você vai ver que não tem efeito nenhum, porque ele ainda não foi batizado com o Espírito Santo. A igreja está reunida, a igreja está orando, a igreja está em comunhão. A gente entende que Pedro, por enquanto, ele está sendo o líder ali do grupo, mas não acontece nada. Mas quando você chega no capítulo 2, quando ele recebe o Espírito Santo, do verso 14 em diante, ele prega. Ele já prega cheio do Espírito. E quando ele prega, 3.000 almas se convertem. Acontece um milagre. 3.000 almas se convertendo. Está no verso de número 37 em diante. No capítulo de número 3, ele vai para o templo e lá ele encontra um homem aleijado na porta do templo, e ele então, pela primeira vez, você vê Pedro usar o nome de Jesus para fazer uma obra. É a primeira vez. Ele vai falar para o homem: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos. Verso 6. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele usa o nome de Jesus aqui, pela primeira vez, de uma maneira fabulosa. E o que vai acontecer aqui? Acontece um milagre. Nunca tinha acontecido isso. O texto diz que ele pega na mão do coxo, o coxo salta, põe-se em pé e sai andando e pulando, e glorificando a Deus. Isso causa uma reação. Eles são chamados a atenção, eles são presos. Mas depois viram que não tinha nada o que acusá-los, condená-los, soltaram. Mas eles não pararam de falar no nome de Jesus. Pedro continuou falando no capítulo 4, do verso 1 em diante. E aí o Sinédrio vai reunir 70 a 72 pessoas, alguns dizem 71 componentes. Quem eram eles? Eram os saduceus, fariseus, os anciãos, os escribas, os homens líderes de Israel, capazes de, pelo menos nos dias, no entendimento, de ouvir Deus e falar para o povo, de interceder diante de Deus pelo povo, os sacerdotes. A eles é dado o direito deles interpretar a lei, deles traduzirem a lei, transcrever a lei. Só eles tinham autoridade para ensinar. Eles tinham uma escola, e quem quisesse ensinar qualquer coisa, ou se tornar um mestre, teria que passar pela escola rabínica e aprender a teologia rabínica, possivelmente na sinagoga ou no templo. Teria que estudar com eles e ter a chancela deles. Pois é. Daqui a pouco, eles
encontram dois homens pregando. E aí você vai perceber que no texto, Pedro, ele vai defender o que Jesus é, o que aconteceu com Jesus e o que Jesus faz. É muito interessante isso. Por isso você vai ver que ele vai dizer que esses homens, esses líderes religiosos que têm a autoridade sobre o povo, eles rejeitaram a pedra angular. Está no verso de número 11, isso, do capítulo 4. Eles são os edificadores, era eles que tinham que perceber quem é Jesus, entender quem é Jesus, era eles que tinham que pregar, era eles que tinham que usar o nome de Jesus, era eles que tinham que receber o Espírito Santo. Não quiseram. E aí, preste atenção agora, dos versos 13 em diante. Ele vai falar em primeiro lugar que, por que esses homens estavam tendo essa postura? Eles receberam uma ousadia do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. O verso 13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João. A palavra ousadia aqui tem a ideia de esperança, a ideia de não ficar calado. Tem alguma coisa nesses homens que impulsiona eles, que faz eles falar, eles não gostam de ficar calado. Mexem com eles. A ousadia. E aí eles vão dizer que, informado de que esses homens eram sem letras, iletrados e indoutos. A palavra iletrados aí eram pessoas que não tinham sido educados na escola rabínica, portanto eles não tinham uma teologia refinada, vamos assim dizer, de acordo com a escola rabínica. Se eles não tinham, então eles não tinham autoridade para falar. O segundo aí, que eles eram incultos aí, é a ideia de que eles não tinham habilidades, ou eles não tinham nenhum tipo de formação para que eles pudessem aplicar metodologias adequadas no ensino deles. Então são duas coisas. Eles não têm a teologia rabínica e eles não têm a habilidade que eles precisam. Eles eram o que, gente? Qual era a profissão antes deles? Pescadores. Pois é. Agora observa que eles vão dizer, olha como é que o versículo é muito interessante. Fala assim: estavam maravilhados e tinham conhecimento, ou reconheceram de que eles haviam estado com... Pronto, aqui achamos então a escola deles. Então esses homens não passaram pela escola rabínica dos dias atuais. Esses homens não sentaram na sala ou lá na cadeira para aprender com os teólogos, os professores da lei de então. Esses homens não têm habilidade alguma ou treinamento algum para aplicar metodologia. Daqui a pouco eles olham e falam assim: mas eles andaram 3 anos com Jesus. Aí mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque a escola de Pedro e João é a escola do maior rabino que já pisou em cima dessa terra. E o ensinamento desse rabino não é um ensinamento como dos doutores da lei. O ensinamento de Jesus é um ensinamento com autoridade. Mudou tudo. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Uma segunda coisa está aí no verso 14. Se os discípulos tiveram uma experiência transformadora, os anciãos tiveram uma prova atrativa. No verso 14, diz assim o texto:
E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Agora você imagina, pensa um pouquinho, imagina que no final do capítulo de número 28 de Mateus, eles subornaram os soldados para eles dizerem, propagarem para o povo de que Jesus não tinha ressuscitado. Daqui a pouco acontece um milagre no nome de Jesus. E o milagre não está escondido, porque não tem como esconder. O capítulo de número 3 diz que quando Pedro e João o curaram, diz que ele saiu pulando no templo, glorificando a Deus, e aonde Pedro e João iam, eles iam atrás. De maneira que esse homem estava presente no meio do povo, e junto com João e Pedro. Não tinha como eles negarem o fato acontecido. Eles estavam sendo colocados na parede. Por mais que eles tentassem negar o óbvio, não tinha como. Então eles foram atraídos por aquilo que acontecera. Um homem está curado. Um homem que estava aleijado e que toda a cidade de Jerusalém conhecia. Esse homem agora está andando, está saltando, está pulando e está glorificando a Deus. Nenhum rabino, nenhum teólogo da época, nenhum escriba, nenhum sumo sacerdote, nenhum deles conseguiram curar aquele homem. Mas 2 homens indoutos, iletrados, conseguiram. Uma segunda coisa que você tem que, um segundo ponto que tem aí no texto que você tem que entender, é que o Sinédrio se reúne para selar um decreto. E qual é o decreto? Impedir, mais uma vez, que o nome de Jesus seja evidenciado naqueles dias. Dos versos 15 a 18, diz assim: todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Agora você imagina 72 deles reunidos, tiraram eles lá do meio. Vamos bater um papo aqui. E qual é o papo que estão batendo? Verso 16, dizendo: que faremos, ou que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Aqui tem 3 coisas básicas. A primeira delas aqui, dentro dessa prova arrebatadora, é que houve um sinal notório. É notório a todo mundo, não tem como. Não tem prova contrária. Segundo, todos de Jerusalém sabem que o milagre aconteceu. E terceiro, eles jamais teriam argumentos para negar o milagre. Isso quer dizer então que os anciãos, os sacerdotes, os escribas, eles então reconheceram que Jesus estava fazendo milagre, amém? E por que então que eles não se renderam? Viu? Por que será que eles não se renderam? Só por uma coisa. Porque se eles se rendessem a Jesus, eles perderiam o poder que eles tinham. Eles perderiam a posição. Teria que largar o Sinédrio. E o que o Sinédrio era? Era o lugar do povo rico. Era os que comandavam o templo, comandavam as ofertas e os dízimos. Era o povo que tinha terras e gados. Eles andavam bem vestidos, tinham os melhores médicos, as melhores roupas, os melhores calçados. Estava lá em cima, na hierarquia. E se eles rendessem-se a Jesus, eles teriam que andar com Galileu. Eles perderiam a fama e o poder deles nessa terra. E teriam que andar como forasteiros e peregrinos. Eles amaram mais a posição do que Jesus.
Amaram mais a riqueza do que Jesus. Amaram mais o poder do que Jesus. Só que Pedro e João está dizendo para eles: o dinheiro de vocês, a posição de vocês, dá poder, mas dá poder terreno. E o poder que nós temos, dá poder no mundo espiritual. Vocês podem gastar o dinheiro de vocês e vocês não conseguem consertar um homem aleijado. Mas o poder que nós temos conserta o homem aleijado. Que coisa fantástica, que maravilha. Amém, meus irmãos, até aí? Pois bem, agora observa que eles vão tomar uma decisão. A decisão desses homens é uma decisão enganosa e ela tem 3 implicações. E eu quero mostrar para vocês as 3 implicações. Vamos lá? A primeira implicação é que não havia nenhuma ofensa apostólica. Os apóstolos não fizeram nenhuma ofensa. Isso está no verso de número 21. Olha o verso 21 para você ver. Mas eles ainda os ameaçavam mais e não achando motivo. Não tinha motivo. Para que ameaçar? Para que condenar? Para que prender? Para que bater? Para que? Se não tem motivo. Então era uma ofensa ou um revide enganoso. Era uma decisão enganosa. Era uma coisa humana, mas a fonte era maligna. Segunda consideração, era uma ameaça ilegal. Por quê? Porque o verso 9 diz assim, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo. Como é que nós somos interrogados, trazidos diante de um tribunal e vamos ser condenados se nós fizemos foi um bem? Se nós fizemos foi um benefício? Terceira consideração, está no verso 17, que eles não deviam mais falar no nome de Jesus, verso 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Olha o que ele está dizendo. Pois bem, dito isso então, preste atenção agora. Qual é a importância do nome de Jesus então? Toda a história, toda ela, a tentativa do diabo foi tentar negar Deus. Gênesis capítulo 3. O diabo chega para Eva e fala assim: Eva, é assim que Deus disse? Comerás de toda a árvore? Não. Nós podemos comer daquela, não podemos comer nem tocar. Não, larga de ser besta. Pode comer. Vocês não vão morrer não. Na realidade é porque Deus sabe, no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. O que ele está dizendo? Está dizendo que Deus é mau caráter. Deus só quer o conhecimento do bem e do mal para Ele. Ele está enganando vocês. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus, Ele manipulava Adão e Eva. Quer ver outro? Jó. Se você ler o capítulo 1 de Jó, lá no verso de número 9, quando Deus dá testemunho de Jó, e aí o diabo fala assim para Deus, é assim, e Jó te serve debalde? Verso 9 e 10 lá. Jó te serve debalde? Porventura tu não o cercastes de bens? As obras das suas mãos não abençoaste? O gado não está aumentando? A roça não prospera? Agora faz o seguinte, toca em tudo que ele tem, tu verás se ele não blasfema na tua face. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus compra as pessoas. Mas ele está falando uma outra coisa por trás. Ele está dizendo, Jó te serve por interesse. A grande lógica é atacar Deus ou atacar o caráter de Deus. Ou seja, ele tenta desconstruir Deus da mente das pessoas. Desconstruir o que Deus é. Desconstruir a soberania dele, o caráter dele, sacrossanto.
a vida de Deus, a pessoa de Deus, a obra de Deus. No Novo Testamento não é diferente. Eles tentaram negar que Jesus tinha ressuscitado, e agora eles estão dizendo: não falem mais no nome de Jesus. Qual é a importância então do nome de Jesus? Leia comigo, por favor, dá uma olhadinha. O que está em voga no capítulo 1, 2, 3 e 4? Tudo isso surge a partir de uma estrutura chamada ressurreição. Ele vai defender aqui que Deus, capítulo de número 2, versículo de número 24, ao qual Deus ressuscitou. Ele está dizendo que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus. Verso 31 do capítulo 2, nesta previsão diz da ressurreição de Cristo. Verso 33, Deus ressuscitou a Jesus. Verso 33, 32, agora 33, exaltado pela destra de Deus. Verso 34 no final, assentado à direita de Deus. Verso 36, esse que Deus ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo. O que está aqui nesse texto? Por que está toda essa estrutura montada? Para mostrar que aquele que morreu, Deus o ressuscitou. Deus o elevou e colocou ele à sua direita. Deus o colocou sentado à sua direita, reinando. E Deus o fez Senhor e Cristo. Não tem ninguém maior do que Ele. Ele é maior. Ele não apenas a pessoa dele é maior, a obra é maior, mas o nome dele é maior do que qualquer outro nome. Não apenas no céu, mas na terra, debaixo da terra. Não apenas nesse século, mas para todo o século. O nome poderoso que existe é o nome santo, poderoso e gracioso de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí você vai perceber agora, olha o capítulo 3, verso 6, ele diz assim: disse-lhe Pedro, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus. Olha a importância do nome de Jesus, capítulo 3, verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Capítulo de número 4, versículo de número 7. Os anciãos, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Está vendo como é que a evidência aqui está no nome 12. Em nenhum outro nome, 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha o capítulo 4, verso de número 18. E chamando-os, disseram-lhes absolutamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Capítulo 4, verso 20. Ele diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos parafrasear. Não podemos falar do nome, eu vou aumentar. Não podemos falar do que temos visto e ouvido no nome. Sabe de uma coisa? O que eu entendo aqui? A gente sai para pregar, a gente prega no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus. Pede ao Pai em nome de Jesus. Canta no nome de Jesus. Mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que o nome que tem que não faltar na minha boca, de manhã, de tarde, de noite, debaixo do chuveiro, dormindo, trabalhando, é o nome santo de Jesus Cristo. Se você não tiver nada para falar, você fala Jesus. Se vier um nome na sua boca para falar outra palavra, tampa a boca, dá uma reorganizada, pensa nessas 5 letrinhas,
Jesus. Eu fico pensando assim, como é quando o nome de Jesus é falado, como é que o céu reage? Como é que os anjos reagem? Será como é que os anjos ficam? Será como é que o Pai fica? Quem é que deu o nome para ele de Jesus? Quem é? O capítulo de número 1, verso 20 lá e 21 de Mateus, está lá. Ó, tu colocarás o nome no menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 21, por favor. Jesus. Quando Jesus fala assim, em meu nome, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele fala, em meu nome, expulsarão os demônios. Em meu nome, falarão em línguas. Em meu nome, pegarão na serpente. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos. Em meu nome. O doce nome de Jesus, quão belo é a te cantar. O nome Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre. Agora você imagina o Salmo de número 24. Pensa ele vir ao mundo, Logos eterno, encarna, recebe o nome Jesus, Salvador. Aí ele vive 33 anos e meio em cima dessa terra, ou 33. Morre e ressuscita. O nome foi dado do céu para ele, mas o nome Jesus é terreno. Agora imagina, ele desce de lá como Logos, o Cristo divino, e sobe daqui para lá, além de ser o Logos, o Cristo divino, tem mais um nome. Qual é o nome? Jesus. Aí eu fico pensando na parábola do filho pródigo. O pai lá representa Jesus, o Deus. Agora você imagina o Deus gracioso esperando a volta de um filho para casa. Agora você imagina o Salmo 24, quando Jesus vai voltar para casa. Pensa agora nessa cena. Lá no céu tem milhões de anjos. Tem o Pai, tem o Espírito Santo, ele está lá. E aí o salmista canta e diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. E alguém grita assim, eu acho que é um arauto designado por Deus: quem é o Rei da Glória? Aí eu fico imaginando os anjos perfilados de um lado e do outro, um tapetão vermelho, a porta do céu aberta, o Pai no trono esperando. Vou receber meu filho agorinha, aquele que tem o nome acima de todo nome. Agora você imagina quando Jesus entra naquele lugar, o Salmo 24 continua dizendo: quem é o Rei da Glória? E os anjos cantam e gritam dizendo: ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Pensa num negócio desse. Como é que o inferno fica diante desse nome, meu irmão? É fácil você entender. Jesus chega nas regiões de Gadara, e quando ele pisa o pé na terra de Gadara, o endemoniado gadareno sai correndo de lá, e ele não chega em pé, porque ele fica em pé, andando de dia e de noite, mas quando ele chega diante de Jesus, ele não fica em pé, ele não deita, ele não agacha. O texto diz que ele
se curva diante do nome mais poderoso que existe no universo e grita dizendo: que temos nós contigo, Jesus? Sabemos quem és tu, vieste nos atormentar do tempo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não foi embora, Ele está aqui. O nome dele está aqui, e o nome dele, em nome de Jesus, significa o que, pastor João? Na autoridade do nome de Jesus. Qual é a resposta então dos apóstolos? Qual é a resposta deles? Verso 19. Os apóstolos vão chamar aqueles homens para uma reflexão. Verso 19 diz assim: respondendo, porém, Pedro e João disse-lhe: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ele está dizendo assim para eles: vocês são capazes de ouvir Deus, vocês representam a Deus, vocês interpretam as coisas de Deus, vocês ensinam as coisas de Deus. Mas imagina agora Pedro dizendo: mas eu quero que vocês pensem agora o que aconteceu, o que Deus está fazendo, o milagre que Deus está fazendo, e vocês não estão ouvindo o que Deus está fazendo, e vocês querem que nós ouvimos vocês. Nós não vamos ouvir vocês, nós não podemos ouvir vocês, porque mesmo que vocês sejam representantes de Deus da terra, é melhor obedecer àquele que manda em vocês. Está entendendo o que ele está dizendo? Ele está chamando os líderes a uma reflexão. E aí eles concluem dizendo assim: nós temos um chamado ao testemunho. Ele está dizendo: nós vimos e ouvimos. Nós somos testemunha. Quando Ele nos chamou lá nas margens do lago de Genezaré, nós somos testemunhas quando Ele multiplicou os pães. Nós vimos e ouvimos Ele ensinar e pregar para as multidões. Nós vimos e ouvimos Ele mandar o mar e o vento ficar calmo e sossegado. Nós vimos Ele diante do túmulo de Lázaro mandar um morto de 4 dias sair daquela tumba. Nós vimos Ele curar um homem cego de nascença. Nós vimos Ele curar um homem de 38 anos lá no templo, diante do altar. Nós vimos e ouvimos Ele falar sobre as bem-aventuranças. Nós vimos e ouvimos Ele no Getsemane orando e pedindo ao Pai que se pudesse passar dele aquele cálice, não foi possível. Nós vimos e ouvimos Ele sendo julgado, condenado e morto. E nós vimos e ouvimos, eu e João, Pedro e João, nós fomos os primeiros que chegamos na tumba, domingo de manhã, e não tinha ninguém lá. A tumba estava vazia, Ele ressuscitou. Nós vimos e ouvimos Ele, quando Ele apareceu para nós os 11, reunidos lá, e Ele mostrou as suas mãos, os cravos do seu lado, nos seus pés. Nós vimos e ouvimos Ele nos dar o testemunho e falar para nós e a ordem: fique em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder, e depois vocês vão ser minha testemunha. E nós fomos para lá, depois Ele foi assunto ao céu, Ele subiu em uma nuvem e sumiu. E nós ficamos 10 dias e recebemos o poder do Espírito Santo. O poder está em nós, nós recebemos o poder. E se nós recebemos o poder, nos impulsiona a pregar, nos impulsiona a orar por esse homem, no nome de Jesus, e ele ressuscitar. Nós não podemos parar de falar, nós não podemos parar de dizer que o nome de Jesus é poderoso. É isso que ele está dizendo. Fique em pé, por favor. Ele está dizendo: como que a gente vai parar de falar? Deixa eu levantar uma mão aqui, deixa eu levantar minhas mãos aqui e pedir aqui. Quem está aqui? Se não aconteceu um milagre na sua vida, uma cura física, emocional,
Mas quem já recebeu a cura da alma para ser salvo? Deixa eu ver aqui. O maior de todos os milagres, a salvação. Mas eu quero perguntar outra coisa. Jesus já fez alguma obra poderosa na sua vida, em cima dessa terra? Ele já fez? Amém. Glória a Deus. Ele faz. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Eu quero convidar aqui o grupo de louvor para a gente cantar. E eu quero chamar aqui agora, como nós prometemos a semana passada. Nós vamos orar hoje aqui de novo para a família, para as famílias. Venham aqui. Vamos unir aqui, nós vamos orar hoje. Não importa o que esteja acontecendo com você. Não importa. Não importa o que esteja acontecendo com a sua família. Não há nada impossível para Ele. Entenda isso. Não há nada impossível para Ele. Pessoas aqui na semana passada, pessoas me testemunharam o que aconteceram com elas. E vai acontecer com você de novo. Vai. Creia. Ele entra aonde você não entra. A sua voz talvez não alcance as pessoas que você quer que seja alcançada, mas a voz dele alcança. Ela entra lá no coração do homem e da mulher e atinge aquilo que é necessário. Ele abre as portas onde não há porta. Não há nada impossível para Ele. Ele é Deus. E aí agora eu queria que você entendesse. O nome de Jesus foi dado para quem? Para quem, gente? Diga aí, para mim. O nome de Jesus foi dado para você, para a igreja. Aprenda a usar o nome de Jesus, Ele está a seu favor. No nome de Jesus há milagre, entenda isso, há milagres, há milagres, há milagres. Eu quero convidar os pastores aqui. Eu quero convidar o pastor João Martins aqui. Pastor João Martins, cadê você? Está aqui, vem cá. Não, o senhor vai orar. Pega o óleo lá para nós lá, por favor. Quem estiver enfermo vai ser ungido. Jesus vai curar você. Ele está aqui. E eu quero profetizar aqui essa noite, em nome de Jesus, uma libertação na vida de uma pessoa aqui. Lucas, vem cá, vem ajudar a orar aqui. Lucas, vem cá. Eu quero profetizar na sua vida essa noite. Ele vai limpar o seu sangue essa noite. Ele vai limpar a sua mente essa noite. Ele vai limpar completamente. Ele vai limpar você. Amém? Eu gostaria que os pastores descessem então. Vocês vão pôr as mãos na cabeça das pessoas aí. Tá certo? Lucas, pega o óleo também. Ajuda a ungir. Você é evangelista. Por favor. Não fica assustado não, tá bom? E se o Espírito Santo essa noite manifestar os dons dele na sua vida, não precisa temer. Se você começar a ficar dormente aí, se a língua ficar dormente, se você tiver vontade de falar em língua, você vai falar. Nós somos pentecostais, tá bom? Nós cremos na manifestação dos dons espirituais, tá bom? Amém, irmãos? Amém? Então, levante a sua mão, por favor. Levante a mão, por favor. Aleluia, a gente foi renovado aqui essa noite, batizado aqui essa noite, aleluia. Glória a Deus. Então levante a mão, você que fala em língua e está falando em língua. O Espírito manifestou em você. Então abra a boca agora. Abra a boca agora e deixa o Espírito falar na sua boca. Seja renovado agora. Seja cheio agora. Fala em língua essa noite. Fala. Pode falar, não tenha medo. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba o renovo. Receba. 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 Quem pela primeira vez aqui recebeu uma língua diferente aqui, deixa eu ver. Você recebeu uma força, recebeu um fogo que veio de dentro para fora, assim, que você não aguentava segurar e soltava. Amém? Olha que tão bonito ver essas crianças assim, né? Aí, ó. É isso que Deus quer. Eu queria chamar a Sara aqui, mais o esposo, por favor. Pastor João Martins, eu queria que o senhor orasse por esse casal. Esse casal aqui. Vamos orar por esse casal.
Amém, meus irmãos? Deus tem muito mais para fazer nesse meio aqui. Vocês vão ver, Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo nessa casa assim, ó. Cantando vai batizar com o Espírito Santo, orando vai batizar com o Espírito Santo. Vocês vão ver. Levante as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esse casal, Senhor. Jalabalabaias. Oh Deus soberano, poderoso, Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que convence o homem através de sinais. Então manda um sinal, Senhor. Manda um sinal que o Senhor já determinou. E faz, Senhor, as coisas acontecerem de acordo com a Tua vontade. Tchalabalabaias. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que a mente humana não compreende os Teus projetos. Mas o Teu Espírito iluminar a mente humana, Ele vai compreender. Ele vai entender as entrelinhas. Ele vai entender o Teu projeto. Ele vai entender o que o Senhor quer. Essa noite, ó Deus, é um marco neste lugar. É um marco na vida deste casal. Eu creio, ó Deus, que uma chave está sendo virada. Eu creio que algo novo está sendo construído, ó Deus. Eu creio, Senhor, que grandes livramentos o Senhor, ó Deus, tem feito. E muito mais vai fazer. Eu creio, ó Deus, que algo grande vai acontecer. Eu creio que o Teu Espírito vai levantar, vai convencer, vai tirar, vai limpar, vai fazer. A louvor e glória do Teu nome. Aleluia, aleluia, ó Deus. Aleluia, ó Deus. Aleluia, ó Deus. Aleluia, sela isso. Sela, ó Deus. Que este casal, ó Deus, ande junto, projete junto, caminhe junto, viva junto, pregue junto, ore junto, leia junto, tenha ministério junto, ó Deus. Coloca esse fogo no coração desse homem, Senhor. Coloca, Senhor. Acenda, ó Deus, faz isso para louvor e glória do Teu nome. Que haja uma experiência nova para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.